Como viver uma vida plena e feliz? Como ser uma pessoa com qualidades morais? Foi sobre essas perguntas que Epicteto, grande filósofo do estoicismo, desejou criar respostas. Talvez o que irá aprender aqui possa ajudá-lo a resolver grandes problemas da sua vida. Aprenderemos grandes lições com o livro A Arte de Viver. Aproveite e já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Epicteto era um escravo em Hierápolis, Frígia, no extremo oriental do Império Romano. Teve como mestre Epafrodito. Epicteto demonstrou talento fora do comum. Epafrodito lhe encaminhou para estudar com o estoico Gaico Rufo. Devido ao seu desempenho como aluno, ele foi liberto, deixando de ser escravo. Fundou sua própria escola filosófica. Teve como aluno o jovem e futuro imperador romano Marco Aurélio. Epicteto acreditava que a meta principal da filosofia é ajudar as pessoas comuns a enfrentar positivamente os desafios cotidianos e a lidar com as inevitáveis grandes perdas, decepções e mágoas da vida. Vamos aprender algumas lições com o livro A Arte de Viver, do Epicteto. Saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que não pode. Esse é um princípio que precisamos entender. Algumas coisas são possíveis estar sob o nosso controle, outras não. As nossas escolhas sempre serão possíveis quando se tratar do nosso interior. Temos domínio do nosso mundo interior, podemos mudar questões internas. Por exemplo, nossos sentimentos, ações, pensamentos, palavras, opiniões, desejos. Ao contrário, as coisas que são externas estão fora do nosso controle, como enriquecer de repente, nascer em determinada família, ter o nosso tipo de corpo ou a maneira como os outros nos veem. Tentar controlar o que está fora do nosso controle nos trará frustrações, ansiedade e tristeza. Da mesma forma, se não controlarmos aquilo que está sob o nosso controle, também nos trará os mesmos sentimentos ruins. Ocupe-se apenas do que você pode controlar. Mantenha sua atenção inteiramente concentrada no que de fato lhe compete e tenha bem em mente que aquilo que pertence aos outros é problema deles e não seu. Você deve manter em controle o que está sob o seu controle. Se criticar e preocupar com a vida dos outros fará de você infeliz. Você não tem o controle sobre a vida dos outros. Ao contrário, você tem controle sobre a sua vida. Se cada um tentasse se preocupar consigo mesmo, mantendo o seu caráter íntegro e a dignidade inalterada, talvez influenciaríamos aos outros com o nosso comportamento, ao invés de entrarmos em discussões desnecessárias um com os outros. Reconheça as aparências pelo que realmente são. Perceba se algo está dentro do seu controle ou não. Observe cuidadosamente. Caso não esteja no seu controle, treine a si mesmo a aceitar que aquilo está fora do seu controle. Por exemplo, você gostar de uma outra pessoa e ela não conseguir retribuir o mesmo sentimento. Você não pode fazer nada a não ser aceitar isso. Os desejos exigem sua própria realização. Os desejos ordenam que nos apressemos para obter o que queremos, e as aversões insistem que evitemos aquilo que nos causa repulsa. Ou seja, tentamos evitar aquilo que nos causa insatisfação e desejamos sempre tudo aquilo que nos traz satisfação. Você pode tentar evitar o que lhe causa aversões, porém somente aquilo que está em seu controle, e você pode mudar. Por exemplo, você odeia ser criticado por sempre se atrasar em seus compromissos. Sempre você culpará o trânsito ou outras pessoas por isso. Você poderia mudar isso criando o hábito de sair mais cedo de casa, assim evitando desculpas. Perceba que isso é algo que está sob o seu controle. Você pode mudar os seus próprios hábitos. Entretanto, deve compreender que outras coisas estão fora do seu controle.
são inevitáveis, como a morte, a doença ou infortúnios. Tentar controlar isso causará mais sofrimento a você e aos seus próximos. Veja as coisas como elas são. As circunstâncias não ocorrem para atender às nossas expectativas. A vida é como ela deve ser. As coisas acontecem não a atender nossos desejos. A dor pode ser causada por apegos e estragos inevitáveis. Por exemplo, se você tem algum objeto frágil que você tem muito apego, você deve aceitar o fato de que em algum momento pode fugir do seu controle e esse objeto acabar quebrando. Tendo isso em mente, você sabe que aquilo está sujeito a quebrar. Você pode aceitar melhor essas percas. Após fazer essas reflexões com coisas pequenas, passe em seguida a refletir sobre coisas maiores, a fim de ser capaz de suportar e aceitar melhor dores e perdas. Esses são alguns dos ensinamentos do livro A Arte de Viver. Se desejar saber mais lições sobre esse livro, deixe aí nos comentários. Aproveite, se você ainda não é inscrito, inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Abraços!